ontem mesmo, aqui na ONU, aquela entidade Artigo 19, uma entidade internacional, fez uma denúncia na ONU e fez um levantamento extremamente detalhado, tive acesso ao levantamento, e mostra desde o começo do governo, desde janeiro de 2019, Bolsonaro e companhia, ou seja, Bolsonaro, filhos e assessores diretos, fizeram 449 ataques contra a imprensa. Esses ataques, Fábio, são só aqueles verbais, né? Aqueles que, numa entrevista, numa declaração, numa banana, como ele fez em um certo momento, são esses ataques. Esses 449 ataques não incluem os atos, como, por exemplo, o de desmantelar a questão do financiamento, a dificuldade em eventualmente renovar licenças, ou seja, esses 449 ataques fazem parte apenas da narrativa, apenas do discurso, isso sem contar com a questão, vamos dizer assim, concreta de dificuldade de acesso à informação para a imprensa, etc, etc. Então, como você disse, não é um setor só, não é um detalhe só, não é só em gênero ou é só nisso, não. O que a gente vê é algo extremamente organizado, deliberado, em várias frentes ao mesmo tempo. E a resposta do governo brasileiro à ONU, como aconteceu, eu até queria citar, viu, Fábio, semana passada teve o discurso do Bolsonaro na ONU, mas tudo que ele falou ali é o que o governo brasileiro vem falando de uma forma insistente na ONU, ou seja, não houve nada de novo no discurso do Bolsonaro se a gente compara com o discurso do próprio Itamaraty na própria ONU. Então, super coerente, no fundo, extremamente coerente, uma coerência da omissão, uma coerência da mentira, uma coerência de uma estratégia de desmantelamento de tudo isso aí. Claro, sempre dizendo, aqui não tem nada para olhar, pode olhar para o outro lado. Por que vocês não olham para a Venezuela? Por que vocês não olham para o outro lado? Porque aqui está tudo bem. Olha, só para a gente dar um sentido mais prático a isso que o Jamil está falando, se vocês digitarem aí no UOL Jamil Chad, forem no artigo dele de hoje, vocês vão ver o seguinte, olha aqui, eu estou lendo aqui sua matéria, tá, Jamil? Então, vamos lá. De acordo com dados apresentados pela entidade, entre os 449 ataques registrados desde a posse de Bolsonaro, 23% dele partiram do presidente da República, o que significa o seguinte, 1 em cada 4 ataques partiu desse homem, que é o grande inimigo da imprensa e da liberdade de informar no Brasil. Aqui ele recebe o tratamento que ele merece, de inimigo mesmo da liberdade de expressão. Tá? Vamos continuar decodificando isso aqui, os dados que o Jamil levantou nessa denúncia do artigo 19. Ele se manifestou de forma agressiva contra a imprensa por meio de postagens e transmissões ao vivo nas mídias sociais, coletivas de imprensa, discursos, pronunciamentos. No total, 102 ataques do nosso inimigo Jair Bolsonaro. 40 deles tentaram deslegitimar o trabalho da imprensa. É isso que ele faz. Seu estrupício, seu escroto, vou encher sua boca de porrada, quer dar o furo, não sei o que mais, né? Tentaram deslegitimar o trabalho da imprensa contra outras 40 declarações com discurso estigmatizante sobre a mídia. Em 13% dos casos, o presidente expõe jornalistas e comunicadores, gerando ataques massivos contra profissionais nas redes sociais. É uma estratégia manjada desde a invenção do Movimento 5 Estrelas lá na Itália. Em 12% dos casos, houve impedimento informativo. Em 4% ocorreu omissão institucional. Em 2% deles, houve intimidação profissional. Em 20%, como é que é mesmo? Os ministros indicados pelo presidente, ainda que exonerados e indicados de forma frequente, figuram em 27% dos ataques. Ou seja, é uma turma. É bando ou quadrilha, entendeu? Não é só o Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é autor de 24% dos ataques, também 1 em cada 4. Carlos Bolsonaro, essa maravilha de cabeça, né? Essa mente privilegiada. 19%, 1 em cada 5. Flávio Bolsonaro, mais quietinho, talvez porque esteja na pior condição, porque ele está enfrentando a iminência de ir para a cadeia mesmo, né? De ir para Bangu, lá no Rio de Janeiro. Os ministros indicados pelo presidente, ainda que tenham sido exonerados e indicados de forma frequente, figuram em 27% dos ataques, 119 ataques. Jamil, que horror isso, hein? Fala sério, mano. Como é que essa quadrilha se formou para estigmatizar o trabalho de quem informa a sociedade, né? Exato, e você vê aí que é algo extremamente deliberado, constante, regular, sistemático, e é tão absurdo, Fábio, que a história termina com o Brasil aqui na ONU copatrocinando uma resolução para a proteção aos jornalistas, o que, claro, é uma forma de zombar
né, da cara do mundo, porque com todos esses dados, você ainda tem a cara de pau de chegar aqui e copatrocinar, basicamente dizer, olha, eu quero lutar para proteger os jornalistas. Ou seja, não tem outra palavra, zombar, né? Zombar da comunidade internacional, zombar dos jornalistas e achar que as pessoas são cegas, né? Então, o que de fato existe é uma pressão até das ONGs, mas também de alguns países, para que essa resolução não tenha o Brasil como o patrocinador, porque aí é como se você tivesse uma resolução sobre um tema, por exemplo, de mulheres, com a Arábia Saudita de liberdade de movimentação, de viagens, etc., de trabalho, etc., para as mulheres, com a Arábia Saudita como patrocinadora. É o cúmulo do cúmulo. No caso do Brasil, o Brasil aí se apresenta como o defensor dos jornalistas ao patrocinar essa resolução. Eu quero essas defesas longe de mim, viu?